Olá, povo abençoado de Deus, bom dia a todos e a todas com a paz de Cristo Jesus. Quem nos fala é o pastor Jerry. Eu estou aqui neste dia lindo e abençoado pelo nosso Pai para abençoar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é maravilhoso, bom e eterno, e a sua bondade dura para sempre. Louvado seja Deus. Eu espero que você possa ter começado o seu dia na presença do Senhor. Hoje eu já acordei louvando a Deus, adorando a Deus, ouvindo mensagem. Louvado seja Deus. E quanto mais a gente ouve mensagem, quanto mais nós adoramos ao Senhor, Deus vai nos enchendo e nós vamos, vai enchendo o nosso coração de alegria. Louvado seja Deus. E hoje eu estou muito alegre na presença do meu Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia! Deus é muito bom. Quero mandar aqui um grande abraço para a nossa irmã Zita, em Feira de Santana, Bahia. Irmã Zita, Deus abençoe a sua vida, minha irmã, e toda a sua família. Quero mandar também um abraço para minha irmã Dolores aí em São Paulo e todos os meus irmãos. Louvado seja Deus, irmãs, que Deus em Cristo abençoe poderosamente a vida de vocês. Quero mandar um abraço para minha filha Rebeca, em Feira de Santana, Bahia. Minha filha, eu te amo, Deus te abençoe. Meu filho Gabriel e minha esposa Simone dos Santos Costa Souza, que Deus abençoe a sua vida. Quero mandar um abraço aí também para o nosso pastor Raimundo e pastora Ana, aí no bairro de Fernando Ed, Salvador, Bahia. Que Deus em Cristo abençoe a vida de todos vocês. Eu, pastor Jerry, estou orando pela vida de vocês. Aleluia! Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Aleluia! Vamos fazer uma oração ao nosso Deus? Aleluia! Eu vou parar aqui esse som e nós vamos colocar agora um fundo musical para que nós possamos orar e ler a palavra de Deus, fazer o estudo da palavra, para que Deus possa abençoar a minha, a tua vida. Esse é o propósito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Santo Deus, maravilhoso Senhor que estás nos céus. Eu quero te agradecer, meu Pai, por esse dia tão lindo, tão abençoado. Eu quero te agradecer pela paz que o Senhor está trazendo para a minha vida. Eu quero te agradecer, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, por tudo que o Senhor está realizando, ó Deus, na minha vida, no meio da minha família. Ó Deus, no meio da comunidade de fé também, meu Pai. Eu estou aqui nesta manhã, grato a Ti, Senhor Deus, e peço a Ti que o Senhor continue me enchendo da Tua alegria, porque a Tua alegria, Deus, é a minha força. Em nome de Jesus, enquanto o Senhor permanecer, ó Deus, comigo, me ajudando, me fortalecendo, eu estarei sempre pronto para estar proclamando o Evangelho da salvação. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, neste momento eu oro por todos os amados ouvintes, aqueles que hão de ouvir depois essa mensagem, esse vídeo, que o Senhor ministre sobre o coração deles, Pai. Ó Deus, se esta palavra está chegando até esta pessoa, porque o Senhor quer abençoar esta vida, o Senhor quer mudar o quadro da história desta pessoa. Deus, em nome de Jesus, a minha oração que o Senhor ministre por meio do Teu Espírito Santo, quebrando todas as barreiras. Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço, se algum espírito do mal está prendendo a vida desta pessoa com correntes e algemas, Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor envie anjos agora para quebrar, em nome do Senhor Jesus, toda a obra das trevas, em nome de Jesus, que o Senhor venha jogar por terra na vida desta pessoa. Pai, que a Tua bênção possa chegar nesses lares, aonde esta palavra chegar, meu Deus, que o Senhor possa estar chegando junto para quebrar as correntes e algemas, portas de bronze e de ferro, para dar a esta pessoa a bênção que ela deseja. Deus, em nome de Jesus, Pai, fica conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero nesta manhã compartilhar com você a palavra de Deus escrita aqui no livro dos Hebreus, capítulo de número 12. Louvado seja o nome do Senhor, onde Deus, Ele tem uma palavra para mim, uma palavra para você.
Mas antes eu quero deixar um grande abraço para todos os meus amados irmãos e irmãs daqui da PIB de Araçás, Bahia. Que Deus abençoe, louvado seja Deus. Nosso irmão Paulo, nosso irmão Kézia na Papelaria Essencial, nossa irmã Regina, Bahia, louvado seja Deus. Aqui junto da praça, que Deus abençoe. E todos os nossos irmãos, irmã Solidade, nossa irmã Neide, Lucilene, esse pessoal abençoado, nossa irmã Silene, toda a família Xavier, louvado seja Deus, nossa irmã Flória, Dia da Paixão e toda a sua família. Quero deixar um grande abraço também, em nome de Jesus, para o grupo de louvor desta igreja, nossa PIB, nosso irmão Edilson, nosso tocador, louvado seja Deus, que Deus abençoe a família do nosso irmão Edilson, e todo o grupo do Ministério de Louvor, que o Senhor possa estar abençoando de uma forma poderosa e grandiosa, porque o nosso Deus é Pai e Ele tem o prazer de abençoar os seus filhos. Tenha certeza que Deus está liberando para a sua vida nesta manhã uma palavra, e eu tenho certeza que a palavra vai mexer no seu coração, na sua alma, e você será ricamente abençoado. Louvado seja Deus, a alegria do Senhor é a minha força. Estou feliz com Jesus, eu estou sentindo aqui a presença do Espírito Santo de Deus com alegria, porque Ele está me enchendo da sua alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja Deus. Mas vamos para a palavra, louvado seja Deus. E a palavra de Deus está aqui escrita assim, na carta aos Hebreus, no livro dos Hebreus, capítulo 12, fala sobre a perseverança no meio das provações e o exemplo de Cristo, louvado seja Deus. Diz assim: portanto também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus, Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso Senhor e é também o nosso Mestre. E Ele nos ensina, Ele deu um exemplo com sua própria vida, e Ele quer que nós aprendamos com Ele, com os exemplos que Ele nos deixou. Então aqui a palavra do nosso Deus está dizendo que, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe está proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Então todos aqueles que também, louvado seja Deus, sofrer afrontas, perseguições, deve permanecer firme na fé, porque assim como Jesus concluiu a sua obra aqui na terra e foi recebido nos céus pelo seu Pai, assim também o nosso Pai espera por nós, que quando nós concluímos a nossa obra aqui na terra, sofrendo perseguições e afrontas, assim como Cristo Jesus sofreu, mas veja que Jesus, conforme diz aqui a palavra, no versículo 3, assim considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Deus está dizendo que nós vamos sofrer, louvado seja Deus, conforme diz aqui o texto, oposição. Nós vamos sofrer oposição por causa de Cristo Jesus, por causa do nome de Jesus Cristo. Mas Ele está dizendo, assim como Cristo suportou toda a oposição, até mesmo uma posição religiosa, que foi quem mais perseguiu Jesus, foi os religiosos da sua época. Eu não entendo, mas infelizmente é assim mesmo. Os religiosos, guardiões da lei, porque quando a gente começa a achar que somos os donos da verdade, louvado seja Deus, que a verdade só está conosco e o que não está com o outro, nós começamos a pecar e entrar por um caminho perigoso. Não, Deus tem uma verdade para cada povo, Deus tem uma verdade para cada cidadão. Cada um pode falar de Jesus. Nós aprendemos que cada ser humano tem uma fala a respeito de Deus. E eu aprendo com você e você aprende comigo. Eu não sou detentor da verdade, mas o Senhor é a própria verdade. Então, a partir do momento que nós
colocamos no nosso coração em conhecer esta verdade, que é conhecer Jesus profundamente e aquilo que Ele tem para nós, então nós vamos cada vez mais nos aproximando de Deus com humildade e respeitando as diferenças, porque é assim que Deus aguarda de cada um de nós. Então Jesus, Ele suportou, louvado seja Deus, toda a oposição da sua época, dos religiosos. E os religiosos, eles foi uma pedra no sapato de Cristo Jesus, e levaram Jesus, mesmo eles comprando testemunhas, pagando ajudas para entregar Jesus, mentindo a respeito de Jesus, fizeram muitas coisas com Jesus, os religiosos da sua época. Eu estou aqui para te dizer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não seja um crente religioso, seja um cristão autêntico, parecido com Cristo. Nós precisamos parecer com Cristo. Cristo deu um exemplo de humildade, suportou a oposição dos pecadores, não teve a sua vida como preciosa, mas antes se entregou. Jesus diz no Evangelho de João capítulo 11, Ele diz: ninguém tem o poder de tirar a vida de mim, sou eu quem a dou para depois voltar a tomá-la. Jesus sabia o que estava fazendo, desde o início, louvado seja Deus, que Jesus sabia. Ele veio para este mundo já sabendo qual era a sua missão. Você sabe qual é a sua missão, meu irmão, minha irmã? Você sabe por que Deus te chamou para o Evangelho? Nesta caminhada do Evangelho, é uma caminhada espinhosa. Não é somente flores, não, tem flores e tem espinho também. Jesus foi furado com os espinhos da coroa e com os pregos nos seus pés e nas suas mãos. No decorrer da nossa caminhada, nós também sofremos muita oposição de pessoas que não querem servir a Deus, de pessoas que não querem agradar a Deus. E às vezes essas oposições ocorrem dentro mesmo das nossas comunidades de fé. Veja que Jesus sofreu a maior oposição dentro das comunidades de fé, ao qual já existia, porque aqueles homens não estavam dispostos, aleluia, a abrir para conhecer o novo. Eles permaneceram no velho. E quando Jesus chegou com algo novo, diferente, eles não aceitaram. E eles procuraram acusar Jesus em cima do novo que Jesus apresentou. E eles disseram: tu se faz filho de Deus, é digno de morte. Então todos se ajuntaram para levar o nosso Senhor Jesus Cristo à cruz, mas era propósito de Deus. Jesus veio sabendo, louvado seja Deus, que Ele tinha que passar por isso. Louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus, ela diz o seguinte, veja bem, a palavra de Deus, o que diz? No capítulo 10, ainda segundo os Hebreus, versículo 6, olha o que está escrito: não te agradaste de holocaustos e oferta pelo pecado. Então eu disse: estou aqui, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tendo dito acima, tu não quiseste nem te agradaste de sacrifícios e ofertas, holocaustos e oferta pelo pecado, que se oferecesse segundo a lei. Agora disse: estou aqui para fazer a tua vontade. Assim ele invalida o primeiro para estabelecer o segundo, louvado seja Deus. Então o que era que aquela religião antiga tinha? Sacrifício. Eles apresentavam a Deus sacrifício de ano em ano pelos pecados do povo. E agora Deus envia Jesus. E Jesus disse: no início do rolo está escrito sobre mim. Quando nós lemos o profeta Isaías capítulo 53, Jesus, quando entrou no templo, que abriu o rolo, caiu na profecia que estava escrita sobre ele, que ele veio como ovelha, levada ao matadouro, que não abriu a sua boca. Louvado seja Deus. Isaías 53. Então Jesus já sabia da missão que ele tinha de fazer aqui na terra. E quando ele chegou, louvado seja Deus, ele encontrou oposição, mas ele não desistiu. Assim também nós vamos sofrer oposições no decorrer da nossa caminhada. Mas nós não devemos desistir, devemos permanecer firme na presença do Senhor Jesus Cristo, pregando a palavra com autoridade do Espírito, louvado seja Deus, aguardando que o Senhor nos encha do seu poder, nos revista de todas as armaduras do seu Espírito, para que nós possamos resistir a essas oposições dos dias maus. São pessoas que são usadas pelo maligno e são pessoas que são usadas pela sua natureza ruim. E nós enfrentamos essas coisas todos os dias, mas nós devemos ser firmes, como Cristo foi firme até o final. Ele não desistiu porque ele tinha um propósito.
E nós, os servos de Deus, precisamos ter propósito na nossa vida. Porque quando nós não temos propósito, nós não vamos chegar a lugar algum. E eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito de ser recebido nos céus, assim como Cristo foi recebido, como diz aqui o texto. Depois da sua obra consumada, ele disse: Pai, agora eu me rendo, está tudo consumado. Recebe o meu espírito. E aí nós vamos ver no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 16, verso 19, que Jesus, depois de ter consumado a sua obra, ele foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu conferir aqui se é isso mesmo. Lucas 16, 19. Jesus, ele concluiu a sua obra. E nós precisamos, como servos de Cristo Jesus, discípulos do Senhor, também cumprir a nossa obra. E nós devemos ter propósito naquilo que nós estamos fazendo. Louvado seja Deus. Porque nós temos uma caminhada para trilhar nesta terra. E nós sabemos dos espinhos, das dificuldades, de tudo aquilo que sobrevém sobre nós, mas nós não estamos sozinhos, porque Cristo está conosco. Quem nos chamou e nos alistou no seu exército garante a nossa vitória. E quem nos chamou foi Cristo, queira Satanás ou não, Cristo nos chamou. Quem morreu na cruz por minha vida e pela sua vida foi Jesus. Ele nos comprou com seu sangue, somos comprados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nenhuma acusação há contra os ungidos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos para esse próximo versículo de Romanos 1, mas primeiro nós vamos ler aqui Marcos 16, 19, que diz o seguinte: depois de lhes ter falado, o Senhor foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus consumou a sua obra na terra, mas ele foi recebido nos céus. Ele foi fiel ao seu chamado e nós também precisamos ser fiéis ao nosso chamado. Devemos ter propósito, louvado seja Deus, e caminhar pela fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. Agora Romanos capítulo 1, verso 1, louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus, ela diz o seguinte: portanto agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Então nós não devemos aceitar, louvado seja Deus, as acusações de Satanás pelos nossos pecados passados que Cristo já nos perdoou, já cravou na cruz do Calvário e já lançou no mar do esquecimento. Mas Satanás quer molestar, louvado seja Deus, tentando nos levar ao passado, mostrando as coisas erradas que a gente fez e tentando trazer sobre nós um juízo de condenação. Mas em nome de Jesus, eu me levanto neste dia para condenar em nome de Jesus todas as obras de Satanás, toda acusação de Satanás, porque o sangue de Cristo, ele não foi derramado em vão pelas nossas vidas. Fomos comprados, não foi com sangue de bode nem de carneiros, fomos comprados pelo sangue de Jesus. E Satanás, por mais que ele possa fazer, ele não tem o poder, não tem autoridade para resgatar uma alma que foi comprada por Jesus Cristo. Portanto, eu assumo a palavra de Deus, nesta manhã, quando Deus diz que, portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo as obras carnais, mas vivem na fé do Filho de Deus. E nós somos chamados para viver pela fé. Está escrito nos Hebreus, louvado seja Deus, capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aqueles que têm a fé acreditem que Deus é o abençoador. Louvado seja Deus. Nós precisamos nos levantarmos na fé do Filho de Deus. Precisamos compreender que nesta caminhada que Jesus nos chamou tem espinhos, louvado seja Deus. Nós vamos se furar, vai haver momento que nós vamos estar sorrindo, mas vai haver momento que nós vamos estar chorando. O pregador de Eclesiastes diz no seu capítulo 13 que há tempo e propósito para todas as coisas. Hoje nós estamos vivendo um tempo de afastamento. Por quê? Porque está na Bíblia, louvado seja Deus. Todos os acontecimentos que acontecem estão na Bíblia. O Senhor já falava de todas essas coisas. Então nós estamos vivenciando o que está escrito na Bíblia. Então a Bíblia está se cumprindo. Então a Bíblia é a palavra de Deus, quer o homem ou não. A Bíblia é a palavra da verdade, aleluia, que liberta.
E no Evangelho de João 8,32, Jesus disse: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Então nós devemos procurar a verdade sempre, devemos estar andando e caminhando com Cristo Jesus, olhando para frente com propósito. O nosso propósito é chegar nos céus, louvado seja Deus. E nós não vamos chegar nos céus sozinhos. Nós não vamos chegar lá no céu sozinhos se Cristo não estiver conosco. Nós não vamos chegar no céu se a gente não guardar a nossa fé no nosso coração. O diabo quer roubar a nossa fé por meio de acusações. O diabo quer levar você ao fracasso e à derrota, dizendo que não tem mais jeito para você. Mas eu estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo para dizer: tem jeito sim para você. Cristo morreu por você. Cristo morreu para te libertar de todas as algemas do pecado. Ele tem poder para libertar o ser humano, não importa a condição que ele esteja. Ontem eu li, louvado seja Deus, em Lucas, capítulo 8, falando sobre aquele endemoniado de Gadara, onde Cristo chegou ali, foi recebido por uma legião de demônios, e aquele homem vivia nu, vivia escravizado, vivia nos sepulcros. Quando não era assim, os demônios pegavam ele e levavam para o deserto. Mas quando Jesus fez a travessia com seus discípulos e chegou na terra de Gadara, Jesus sabia que ali tinha um homem que estava precisando dele, da sua libertação. Jesus sabia, porque ele era Deus. E este homem veio ao encontro de Jesus carregado de processo de demônio. Não foi o homem em si, mas os demônios. E os demônios, quando chegou, se prostrou diante dele, reconhecendo a sua autoridade e dizendo: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, viestes nos atormentar antes do tempo. Olha só, a presença de Jesus atormenta os demônios. Se nós tivermos Jesus em nossa vida, o demônio não vai se aproximar. Se nós tivermos Jesus dentro da nossa casa, o demônio não vai se aproximar da nossa casa. Se nós tivermos com Jesus dentro da nossa comunidade de fé, os demônios não vão se aproximar da nossa comunidade de fé, porque Jesus incomoda os demônios. Quando Jesus chega, os demônios se prostram e confessam que Ele é o Filho de Deus ao vivo, que Ele é o Filho de Deus vivo. Então você precisa reconhecer que Jesus também é o Filho de Deus vivo. E ali Jesus perguntou para eles, e eles disseram que era a legião que estava ali naquela vida operando por muitos anos. E Jesus disse para ele sair, deixar aquele homem. E ele diz: já que tu vai nos expulsar, permite que nós entramos nos porcos. E Jesus permitiu, eles entrou em 2.000 porcos, estavam ali pastando, e levou esses porcos aos despenhadeiros e ao mar da Galileia e afogou todos esses porcos. Mas aquele homem foi liberto por Jesus Cristo. Quando os moradores da cidade se aproximou e viu aquele homem já vestido de roupas na presença de Jesus Cristo, transformado, eles ficaram abismados. Mas depois eles fizeram um erro muito grave. Eles se reuniram e disseram assim, chamaram Jesus e disse: mestre, não queremos a tua presença aqui em nossa terra. Tomamos prejuízo, os nossos porcos, não temos mais nada, perdemos tudo. Por favor, se retire da minha terra. E Jesus juntou com seus discípulos, entrou no barco e retornou para a Galileia. Mas aquele homem foi liberto, porque Jesus só fica no lugar onde alguém aceita Ele, louvado seja Deus. Jesus só fica numa vida se a pessoa aceitar a Ele. Quando nós rejeitamos a presença de Cristo em nossas vidas, Ele não fica, louvado seja Deus. Quem fica é os demônios. E nós não queremos andar com demônios, porque os demônios levam a pessoa a esse estado de nudez, de miséria, de derrota, de escravidão. Mas algo me chama a atenção no texto que diz que aquele homem estava preso por correntes e algemas, e Jesus chegou e quebrou as correntes e as algemas dele, tornando ele liberto. E assim eu profetizo hoje na sua vida, que todas as correntes, todas as algemas que te prendem, o Senhor está chegando para quebrar essas correntes em tua vida e profetizando a tua vitória pelo poder do nome de Jesus. Recebe aí e seja abençoado, porque Jesus veio para libertar, veio para curar e salvar. Jesus veio para restituir a vida, os olhos dos cegos e levantar os mancos e os coxos. Ele é o Senhor da história. Ele continua nessa história porque Ele é Deus e Ele está vivo. E Ele quer mudar a minha história e a tua história. Para isso precisamos confiar nele, ter fé e esperar que Deus realizar uma grande obra nas nossas vidas. Por isso eu estou aqui hoje para te dizer no nome do Senhor Jesus Cristo: não desista.
Você que estava pensando em desistir, eu estou aqui para te animar, pelo poder do nome de Jesus. Digo, não desista, o Senhor está chegando na tua história para mudar a tua história. Busque a Deus, desça em oração, consagre a sua vida a Deus, busque a presença do Senhor e Deus vai responder às tuas orações. E a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra, eu te louvo e te agradeço pela tua presença, eu te louvo e te agradeço, meu Deus, por este canal que eu posso falar abertamente, pregando a tua palavra da verdade. Que o Senhor possa estar chegando nesse lar, nesta vida. Ó Deus, se alguém está ouvindo esta palavra, é porque o Senhor tem uma bênção, uma vitória para entregar. Que o teu Espírito chegue primeiro, que os teus anjos cheguem na frente, meu Senhor Deus, para dar vitória a esta família, a esta pessoa que está me ouvindo, que vai ouvir depois. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui para abençoar, eu estendo minhas mãos e libero palavra de vitória neste lar, sobre esta vida, que o Senhor chegará, ó Deus, na sua causa, o Senhor chegará com tua mão poderosa, quebrando as correntes e as algemas, liberando esta pessoa das garras do inimigo e abençoando a sua vida. Pai, eu oro para que o Senhor abra a porta de emprego, eu oro para aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa estar visitando agora os enfermos, levando cura. Eu oro, meu Deus, para aqueles que estão nas filas dos hospitais, aguardando, Senhor Deus, para ser internado, ó Deus, com respiradores, que o Senhor chegue na frente primeiro, Pai, em nome de Jesus, dando vitória. Eu oro por este país, por essas autoridades. Deus, em nome de Jesus, envia anjos a este país, neutraliza toda a força espiritual da maldade no nosso país, que essa divisão política caia por terra, que todas as forças do mal que opera para dividir o nosso país, trazendo miséria para o nosso povo, que o Senhor envie anjos poderosos para neutralizar toda a força do inferno, em nome de Jesus, para que nós possamos verdadeiramente, meu Senhor Deus, ter o atendimento que nós merecemos. Que o Senhor nesta manhã esteja operando sobre o nosso país, que os teus anjos possam estar sendo liberados por ti agora, anjos poderosos, para neutralizar toda a força do inferno, que haja união entre os poderes, para resolver a nossa causa, a causa do teu povo, Pai, nesta terra, em nome de Jesus. Entra com a tua providência, Senhor, e libera as tuas bênçãos para o nosso país, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aqui nós concluímos, louvado seja Deus, e agradeço a presença de cada um de vocês, e que Deus em Cristo possa abençoar de uma forma poderosa as nossas vidas. Fica com Deus, um bom dia e até o próximo encontro, se assim o Senhor o permitir.